Eu não sei nem como começar a falar desse livro. Olá, eu sou a Ana Shermack, do canal Pausa para um Café. Seja muito bem-vindo se você é novo, ou seja bem-vinda se você é nova por aqui. Aqui nós falamos sobre literatura, RPG e muitas coisas legais. Hoje, em especial, eu vou fazer a resenha de Minha Sombria Vanessa, que lançou aqui no Brasil pela Intrínseca já faz algum tempo. E logo que lançou eu peguei ele para ler, mas eu confesso, foi um livro muito difícil para ler. Não porque ele é um livro ruim, pelo contrário, ele é um livro muito bom, mas ele é um livro muito forte e a cada capítulo desse livro eu ia, enfim, era um misto de sentimento que a gente vai explicar um pouco pra você durante essa resenha. Pra você entender do que eu tô falando, Minha Sombria Vanessa vai contar a história da Vanessa. Esse livro é escrito pela Kate Elizabeth Russell e foi aí indicado e recomendado por vários autores, inclusive pelo Stephen King. Na nota de agradecimento, a Kate agradece o King por ter lido quando o pai dela pediu pra ele ler o livro dela. Mas vamos entrar agora em um clima um pouco mais pesado pra gente falar um pouquinho sobre Minha Sombria Vanessa. Vanessa é uma adolescente quando começa essa história. Ela tem entre 14 anos ali, ela tá indo para uma escola interna, né, um colégio interno, onde ela vai passar a maior parte ali da vida dela. Ela não volta para casa, ela tem um dormitório, ela dorme ali. A gente sabe que a Vanessa, ela tinha uma amiga nesse colégio, mas elas tiveram alguns problemas, a gente não entende muito bem, porque não é muito explicado pra gente. Mas sabemos que Vanessa é um pouco solitária e sem amigos. Isso até é uma questão entre ela e a mãe. A mãe costuma falar muito pra ela fazer amigos, se soltar mais, enfim. Ela é uma garota muito na dela. E um dos fatos que leva a Vanessa a não ter muitos amigos é justamente o fato dela se achar um pouco mais madura para a idade dela, mais responsável, falar de assuntos mais inteligentes do que as pessoas da idade dela. E aí ela começa a entrar em um sério problema, que é a falta de amizades entre as pessoas que convivem ali com ela, e é esse isolamento, digamos assim, de pessoas da mesma faixa etária, pessoas que conversam sobre os mesmos assuntos. Além disso, a gente sabe, esse livro é separado em basicamente 3 etapas da vida da Vanessa. Lá pra frente, lá em 2018, se eu não me engano, a gente tem uma Vanessa mais madura, mais velha, que tá trabalhando como concierge ali em um hotel, né? Ela, enfim, faz indicações de restaurantes, enfim, ajuda ali as pessoas que estão hospedadas no hotel. E ela tá acompanhando por redes sociais, enfim, uma certa movimentação de exposição de pedófilos ou de abusadores em geral. E a gente precisa colocar palavras, colocar os seus devidos nomes, como a Bel disse na resenha dela, porque o que acontece aqui é abuso, é pedofilia. E a gente precisa conversar com isso falando as palavras certas. Esse livro não é uma história de amor, esse livro não vai falar sobre um lindo romance. E ao decorrer da história, a gente vai vendo como isso interferiu tanto na vida da Vanessa e como isso é difícil para ela, até mesmo para ela admitir. Esse livro traz tantas discussões maravilhosas que é difícil até escolher uma ou outra ou debater sobre todas elas. Vanessa é uma garota que é abusada por seu professor de literatura. Mas durante todo o processo, esse cara muito mais velho que ela, um professor já adulto, bem estabilizado ali na profissão e que pessoas confiam e acham que ele é, tipo, um super professor de literatura, todos os alunos gostam dele. A Vanessa, ela acaba se identificando com esse cara porque ele conversa sobre literatura, ele tem uma conversa mais agradável com as outras pessoas, mais inteligente, e ela vai se aproximando desse professor e esse professor encontra ali nela uma pessoa muito frágil, uma pessoa carente de amigos, uma pessoa muito sozinha, e ele se aproxima dela de um jeito muito predatório. A gente que tá lendo isso, mesmo esse livro sendo em primeira pessoa, e vendo pelos olhos da Vanessa como ela se sente lisonjeada por esse professor estar ali ao lado dela e fazendo os elogios que faz, indicando Lolita pra ela ler, essa forma com que esse professor vai se aproximando dela, cercando ela, é completamente predatório. Eu me sentia claustrofóbica
mal durante a leitura desse livro, porque eu só queria pegar a Vanessa e sair correndo dali. Só que a gente entende hoje, provavelmente, porque a gente ouve e vê essas situações, e, enfim, consegue expor mais, até porque eu tô falando do ponto de vista de uma adulta. A Vanessa tinha 14 anos. Era uma criança. A mente dela não estava desenvolvida. Ela não tinha o apoio necessário. Ela estava longe da família, em um ambiente hostil para ela, onde ela não tinha amigos. Ela não tinha para quem contar o que estava acontecendo. Ela só tinha esse professor, que aos poucos foi dominando todas as formas de convívio da Vanessa e tendo só ele ali. Só ele existia. E a forma com que ele conversa, às vezes, com a Vanessa, né, é o Strain, o nome desse professor. Ele é um professor de literatura inglesa. A forma com que ele vai cercando a Vanessa e vai fazendo com que ela se ache uma mulher adulta, mais responsável para a idade dela, bonita, enfim, faz com que essa garota perca a maior parte da adolescência dela e ele tira essa inocência dela, ao mesmo tempo que ser inocente e ser uma criança é algo feito para o prazer dele. Isso é muito claro pra gente em uma situação no livro em que ele dá pra Vanessa um pijama de criança pra ela usar. E essa cena é completamente perturbadora, porque você se coloca naquela situação, você tá vendo o que tá acontecendo e você fica essa criança, porque a Vanessa é uma criança, e por mais que ela tenha atitudes que sejam mais adultas, isso não tira o fato de que ela é uma criança, uma adolescente em início de fase de desenvolvimento, e ela não tem pra onde fugir, ela não tem pra quem pedir apoio, porque ao mesmo tempo que ele cerca essas amizades dela, ele lembra ela todo o segundo o que pode acontecer com ele e com ela se essa história for descoberta. E ele coloca ela como a vilã dessa história, porque se as pessoas descobrirem, o que vão fazer com ela? Não, pra ele tudo bem, ele vai perder o emprego, mas ela vai ser perseguida para sempre por essa história. Essa história, ele faz isso e vai moldando o pensamento dessa criança a crer que a pior das coisas que pode acontecer é ela contar. E isso seria horrível para ela. E ele vai cercando a Vanessa de diversas formas assim. Mas o livro, como eu disse, tem várias etapas. A gente vê a Vanessa um pouco mais velha, lidando com as consequências, mas ainda envolvida com o Strain, ainda presa nesse laço que ele criou, que não é um laço, é um nó muito forte, que ele criou e conduziu ela durante toda a vida dela. E a forma com que, a partir do momento que ela vai ficando mais adulta, pra ele já não é mais interessante. Porque ele é um pedófilo, a gente não pode esquecer isso. Quer dizer, o livro não deixa em nenhum momento a gente esquecer isso. Porque toda frase que o Strain fala, a gente sente ódio. A gente sente que a gente precisa fazer alguma coisa. A gente quer salvar a Vanessa do início ao fim desse livro. Só que ao mesmo tempo, a gente entende a Vanessa. Porque isso é levado para a vida dela, é exposto de uma forma que, dentro dela, aquilo... tem uma parte do livro que para mim é muito importante. Onde a Vanessa tá conversando com a psicóloga, que depois de muito tempo ela vai, sabe? Depois de muito tempo que ela começa e solta essa história, porque é algo pesado para ela. E ela fala que aquilo precisa ser uma história de amor para ela. Na mente dela, aquilo precisa ser uma história de amor, precisa ser um romance. Porque senão, a vida inteira dela foi abuso. Foi algo horrível. Foi algo cruel, sabe? E aí a gente vê o desespero que a própria mente dela criou para justificar as situações de abuso com qual ela passou, para que aquilo fosse algo bonito, para que fosse uma história de amor que precisava ser vivida, para que ela também não se culpasse, não vivesse ao todo aquele teor de crueldade que ela vive. Aquele abuso psicológico, físico, sexual, enfim, é uma sessão de abuso atrás da outra. Isso é tão cruel, é tão triste, e você passa a imaginar quantas garotas passaram por isso. A partir de um certo momento do livro, a gente, consegue entender um pouco melhor que a Vanessa, ela tá lidando com uma situação que é, além, enfim, dos envolvimentos do Strain, como eu falei anteriormente, ela tá lendo alguns relatos na internet de pessoas que estão expondo abusadores, enfim, estão recorrendo à justiça e à exposição e a matérias de jornal para contar isso ao público.
e fazer com que essas pessoas encontrem pelo menos um pouco de justiça. Uma das meninas que foi abusada pelo Strain, porque sim, a Vanessa não foi a única, durante anos de estudo dele, ele abusou de várias mulheres, e tenta entrar em contato com a Vanessa para poder contar essa história, para poder contar a história dela também. Essa menina é extremamente execrada, porque acontece uma situação no livro que acontece com o Strain e as pessoas começam a culpar ela. E a própria Vanessa duvida um pouco dela, porque diferente da Vanessa, o abuso dessa menina foi um pouco diferente. Eu não vou contar pra não contar spoiler pra vocês. Mas o abuso entre a Vanessa, a situação da Vanessa e dessa menina foram diferentes. Então a Vanessa não entende. Ela não consegue compreender. Ou às vezes até a mente dela não deixa ela compreender, porque, né, é uma situação tão traumática que ela fica ali entre... E é uma discussão muito interessante. Porque a Vanessa, ela não quer ser exposta. Ela não quer ser a líder de um movimento. Ela não quer trazer isso à tona. Ela não quer ser a responsável por ser a voz de uma multidão sobre abuso. Ela não quer que essa história dela seja ouvida. E ao mesmo tempo, a gente tem que entender que tá tudo bem uma pessoa não querer expor a situação dela, não querer... Tem pessoas que não conseguem realmente lidam com os problemas, com os traumas de formas diferentes. E a Vanessa é alguém que, enfim, prefere deixar isso tudo pra ela. Diferente da outra menina que foi querer buscar justiça, enfim, de diversas formas. A Vanessa, ela foi abusada por esse professor, mas ela também sofreu abuso psicológico dentro dessa escola. A forma com que a escola lidou com isso foi extremamente irresponsável. Foi de uma gravidade tão grande que ao decorrer do livro você pensa, será que ninguém tá fazendo nada por essas crianças? Não só meninas, mas meninos que sofrem por aí? Porque essa história, ela meio que alerta a gente pra que a gente não feche os olhos, pra que a gente ouça as crianças, pra gente não duvidar delas. Porque, cara, é tão difícil pra mim falar sobre esse livro, justamente porque ele mexeu muito comigo nessa parte, sabe? De pensar que podem ter pessoas próximas, ou, enfim, eu posso ter conhecido alguém que tenha passado por isso, mas eu nunca vou conseguir ajudar, sabe? Então, é uma situação tão difícil a partir do momento em que você lê esse livro da Elizabeth. Esqueci o nome da autora. Da Kate Elizabeth Russell. Muitas coisas te vêm à mente, sabe? Te vem à mente essa discussão da Vanessa de não querer ser a voz de um movimento. Vem essa discussão de como a escola trata e como pessoas que têm mais influência podem lidar com isso. Vem a questão também de uma jornalista nessa história que meio que se aproveita dessas vítimas para contar uma grande história e acabar, por causa desse movimento todo, acabar ganhando destaque, fazendo sua carreira. Então a gente vê muitas pessoas que usam de uma certa má fé para se aproveitar da história dessas mulheres. Então isso é muito triste. E ao mesmo tempo, às vezes a gente vê que, por mais complexo que seja toda essa história, a Vanessa, ela estava buscando ajuda de uma certa forma para a solidão dela, e ela encontrou um caminho nesse professor. Mas ela não é errada dessa história. E apesar de ela tentar mostrar pra gente e fazer a gente achar que ela era errada, porque ela talvez seduziu esse professor, ela não é. Ela era uma criança, sabe? Uma situação tão horrível. Gente, eu não consigo, sabe? De verdade. Esse livro te deixa tão perplexo que eu acho que eu não conseguia gravar a resenha dele e falar sobre ele. Eu demorei muito tempo pra ler esse livro, gente. Porque cada parte que eu lia eu ficava muito brava. E eu queria fazer alguma coisa, só que não tinha o que possa ser feito. E eu sei que talvez esse livro não seja pra todo mundo, porque sim, é um livro cheio de gatilhos. Se você passou por algum momento, talvez não seja indicado que você leia esse livro agora, porque ele é muito, muito, muito forte. E ele causa na gente diversos sentimentos, sabe? Impotência, raiva, ódio, porque às vezes você não sabe lidar e a partir do momento em que você começa a ver o Strain nesse livro, você começa a cada vez mais ficar desesperada pela Vanessa e querer fazer alguma coisa referente àquilo que tá acontecendo. Então, a única coisa que eu tenho pra falar pra você é que Minha Sobrinha Vanessa é um livro muito bom, muito pesado. Existem cenas muito pesadas nessa história. Existem momentos que a Vanessa clama por ajuda. Só que isso é abafado pela perseguição do Strain, pelo abuso dele. E a gente não tem muito o que fazer com essa pobre criança
E depois essa adulta que tá lidando com o estresse pós-traumático, tá lidando com todas as reviravoltas e esse homem ainda perseguindo a vida dela. Vanessa é um alerta pra gente, pra ficar de olhos abertos, pra tentar ajudar quem a gente puder. É um livro preciso, muito difícil, mas preciso. Então, fica aí a minha sugestão de leitura pra você. Talvez não seja o livro perfeito pra você ler na quarentena, porque, como eu disse, é um livro pesado, vai trazer muitos sentimentos à tona, mas é um livro muito bom que precisa estar aí na sua wishlist. Se você gostou da recomendação e quer comprar ele, tem um link aqui embaixo, direto pro livro, você compra na Amazon e eu ganho uma porcentagem. Isso me ajuda muito a conseguir produzir mais conteúdo aqui no canal e comprar mais livros pra ler pra vocês, fazer a resenha e indicar. Enfim, recomendo o livro e se você gostou, deixa seu like, se inscreve nesse canal, clique em gostei. Muito obrigado pelos 42 mil inscritos, vocês são incríveis e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande pra você e até a próxima. Tchau!